Porque eu resolvi estudar a Bíblia? Por 3 motivos. Por um motivo religioso, por um motivo filosófico e por um motivo intelectual, histórico. Em primeiro lugar, porque pela prática da religião, eu senti a necessidade de entender cada vez mais e melhor a liturgia da palavra, da Santa Missa. Entender as relações teológicas entre o Antigo e o Novo Testamento, normalmente mediadas por um salmo responsorial e às vezes com a segunda leitura da epístola. Eu escuto essas leituras e entendo o nível literal e claro que o nível espiritual, que pode ser alegórico, anagógico e moral, muitas vezes me escapa, mesmo estudando a Bíblia. Então eu percebi que eu precisava de uma leitura sistemática da Bíblia, que compreendesse um nível literário, um nível histórico e um nível teológico, para que a minha fé fosse qualificada pela inteligência da palavra de Deus. Porque assim fizeram todos os intelectuais católicos antes de mim e os grandes teólogos e escritores católicos. Não que eu queira me comparar a eles, mas porque eu tenho sede intelectual de Deus também. O meu coração clama e a minha inteligência pede que eu o conheça também com a minha inteligência. Como eu tenho esse plano de vida espiritual que tenho mostrado para vocês aqui no canal, vários vídeos sobre esse plano de vida espiritual, eu procurei estudar. Além dele, que são apenas 10 minutos de leitura espiritual, 5 minutos do Evangelho, a própria missa, a contemplação dos mistérios no Santo Terço, além deste plano de vida espiritual, eu inseri o estudo da Bíblia na minha vida intelectual para que eu pudesse qualificar a minha fé. Porque como diz Santo Agostinho, ninguém ama quem não conhece. Quanto mais a gente ama, mais a gente quer conhecer, e quanto mais a gente conhece, mais a gente ama num círculo virtuoso de amor e conhecimento, de fé e razão. Aquilo que eu não entendo, eu peço a Deus luzes para crer e obedecer e aceitar. A fé é uma virtude de obediência, de crença, de confiança, de fidúcia, e ao mesmo tempo a fé ilumina a nossa inteligência para que nós passemos a compreender. A fé também tem essa dimensão intelectual e doutrinal. Então, o exercício intelectual da fé. Por isso eu resolvi estudar sistematicamente a Sagrada Escritura. Porque eu tenho o dom da fé. Deus me deu esse dom da fé. Mas como uma semente que é lançada na nossa alma e que pode cair e escorregar, escorrer por 4 tipos de terreno, como na parábola da semeadura, comentada pelo padre Antônio Vieira no sermão da 60ª, a fé também precisa ser virtude. Não só é um dom da graça, mas também é virtude. Muitas vezes a fé fica num terreno pedregoso, no terreno espinhoso ou no terreno na beira da estrada da nossa alma e do nosso coração. E nós precisamos plantá-la e nós precisamos levá-la para o terreno fecundo do nosso coração, que para muitos de nós passa pela leitura orante da palavra de Deus, pelo estudo e pela meditação da palavra de Deus. Em segundo lugar, como eu estudo filosofia, eu levei a sério o trilema de C.S. Lewis, um grande convertido e apologeta cristão do século XX. O Lewis diz o seguinte: há 3 possibilidades de interpretar Jesus Cristo. Ou ele é um mentiroso, ou ele é um lunático, paranoide, ou ele é Deus. Ele será um mentiroso se ele souber quem ele é, apenas um homem, que não é Deus, e mentir sobre a sua identidade, dizendo-se Deus. Ou ele é um lunático porque ele não sabe quem ele é. Ele pensa ser Deus, erroneamente, e diz ser Deus. Ele é até sincero, mas ele não sabe quem ele é. Ou ele é Deus, que sabe quem ele é Deus, e diz a verdade sobre ele. Então, eu me perguntei, em determinado momento do meu estudo da história da filosofia, das civilizações comparadas, quem era este personagem histórico. Não há nenhuma dúvida da historicidade de Cristo. Mesmo o historiador mais
empedernido no ateísmo, no secularismo, no anticristianismo, nega que Jesus existiu. Muitos tentaram dividir o Jesus histórico do Jesus dos evangelhos, da criação mítica ou literária posterior da comunidade primitiva, que teria tornado Jesus Cristo, teria vestido um personagem messiânico naquele pregador andante da Galileia. Bem, Jesus existiu, historicamente. As fontes atestam isso, não há nenhuma dúvida. E os relatos do evangelho que a igreja considera canônicos nos dizem que ele é Deus, com todas as letras. Antes de Abraão ser, eu sou. Aqui está quem é maior do que Salomão. Ele é o novo Moisés, ele é o novo Adão. Ele vem antes de Abraão, ele estava com o Pai. Quem vê ao Pai vem a mim. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Na sinagoga de Cafarnaum, ele diz, eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer da minha pão, beber do meu sangue, terá a vida eterna. Então são afirmações que não podem ser levadas a pouco peso, não pode ser relativizado, você tem que levar a sério isso. Então, filosoficamente, Cristo foi interpretado, e essa é a linguagem humana da Sagrada Escritura, do quarto Evangelho de São João, como o Logos de Deus. E eu me pergunto, essa interpretação de João, que foi o apóstolo que recostou a cabeça no peito de Cristo, e eu acredito nisso, disse que ele é a palavra de Deus, o Logos. E os filósofos cristãos, os filósofos pagãos, como Sócrates, como Platão, Aristóteles, buscavam essa inteligência divina e ordenadora do cosmos, que dava substância ontológica para as coisas, e que dava razão para as coisas, e que dava finalidade para as coisas, e que as teria engendrado com um sentido inteligível. E essa é toda a filosofia do Logos, na tradição pré-cristã. E por isso, esses filósofos, como Platão e Aristóteles, eram considerados como autores que procuraram Deus pela razão natural, pela teologia natural, pela metafísica, e chegaram até certas verdades, alcançadas pela razão natural, embora não tivessem sido agraciados pelo dom da fé. Porque Cristo não tinha se revelado e eles não tinham conhecido a revelação judaica. Então, a junção entre filosofia e teologia, entre razão e fé, sempre foi desafiadora para mim. Não como um tópico da história da filosofia para entender São Justino Mártir, ou Santo Agostinho, ou São Tomás de Aquino, ou Santo Anselmo, ou os grandes filósofos, Duns Scoto, da nossa tradição. Não é para isso, embora isso também me interesse muito. Eu preciso entender esses gênios, eu preciso entendê-los, mas para entender como eu reajo. Lembram quando na sinagoga de Cafarnaum Cristo anuncia ser o pão vivo descido do céu? É o discurso eucarístico de Cristo. Quem não mastigar, quem não morder com os dentes a minha carne, não terá parte comigo, todo mundo debanda. E Cristo chega e pergunta para nós, para a igreja, para a comunidade, e vós, quem dizeis que eu sou? Depois ele pergunta quem dizem que eu sou. Uns pensam que é Elias, outros que é o Batista. E tudo bem, eles estão errados, eles não sabem. Tá? Alguns acham que eu sou revolucionário, que eu sou agitador social, que eu sou um liberal secular, que só quero o bem de todo mundo, com indiferença moral do conteúdo das suas ações, que eu vou dar o céu para todo mundo, independente das suas ações. Então eu sei que estão errados sobre mim, eu quero saber vocês. Então Cristo me interpelou e me interpela. Então eu tenho aqui um ícone que eu contemplo do Pantocrator e que ele, com um olhar misericordioso e um olhar também rigoroso, me interpela. O que tu vais fazer da tua vida com o que eu te dei? Tu vais me seguir ou tu vais debandar? Então, filosoficamente, eu me pergunto quem é Deus. Mas eu preciso, para isso, conhecer a palavra de Deus. Eu não posso refletir no âmbito da tradição cristã, a que eu pertenço como católico, se eu não entender como ela mesma se identifica. E o principal critério da identidade cristã é a Bíblia, juntamente com a tradição da igreja, da qual ela provém, e do magistério que a chancela, que a protege, que a explicita.
Então, o depósito da fé é exatamente a Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição e o magistério da Igreja. Ora, por isso a Bíblia e o Catecismo, por acaso estão aqui, tem que ser de leitura corrente, recorrente para o intelectual cristão e para o leigo em geral, né? Eu digo isso aos meus alunos, nem todos terão as questões filosóficas aprofundadas ou teológicas aprofundadas. Existem questões teológicas que são aparentemente inalcançáveis para a maior parte do povo cristão, mas não tem problema, porque a igreja tem o seu magistério, a sua função docente, e ela explica e traduz. Está aqui o credo apostólico, está aqui a lista dos 10 mandamentos, está aqui o Pai Nosso, né? Está aqui os 7 sacramentos, está resolvido. E essas são as 4 partes do catecismo, né? E eu digo, o catecismo é possível de ser entendido por qualquer pessoa. É um texto de divulgação teológica extraordinário, excepcional. Agora, alguns vão querer aprofundar, né? Por exemplo, eu tenho aqui uma bela obra de aprofundamento teológico, de comentários teológicos do Catecismo da Igreja. Então, por isso que eu preciso sempre, e aqui toda a Bíblia está aqui, toda a história da salvação está aqui, nesses comentários teológicos do Catecismo, mostrando as fontes, as correntes, os autores por trás, seja do Concílio Vaticano II, seja da redação do Catecismo que foi presidida pelo, à época, cardeal Joseph Ratzinger, depois o grande Papa Bento XVI, e que foi na época do grande Papa João Paulo II, São João Paulo II, e assim por diante. Então, esse nexo de fé e razão que o Papa João Paulo II tão bem descreveu na sua encíclica Fides et Ratio, que me move a conhecer as Escrituras. Inclusive, eu tenho compartilhado com vocês nas newsletters, nos e-mails bíblicos semanais, toda essa minha reflexão. Se você tiver interesse, clique aqui abaixo e se inscreva para receber essas minhas reflexões que ajudam a que vocês acompanhem também um nível de devoção mais reflexivo e intelectual, por assim dizer. Então, em terceiro lugar, além da religião e da filosofia, existe uma questão histórica que me impeliu a estudar sistematicamente a Sagrada Escritura. Por que é uma questão histórica? Ora, nós ocidentais dividimos o tempo em antes e depois de Cristo. Nós estamos no ano 2023, depois de nosso Senhor Jesus Cristo ter se encarnado e habitado entre nós. Os judeus, os muçulmanos, os indianos ou os chineses têm os seus respectivos calendários. A sociedade ocidental ou a civilização ocidental se globalizou e de algum modo tem uma hegemonia que permite que todos acompanhem o nosso calendário, que não é um calendário paroquial, local, é um calendário universal. Isso porque nós cremos que Jesus é o divisor de águas da história e que esse é o critério para pensar a civilização. A civilização cristã tem um critério muito objetivo, que hoje nós chamamos, aliás, de dignidade da pessoa humana, que vem exatamente da antropologia da imago Dei, da antropologia da imagem e semelhança de Deus, que nós fomos feitos como criaturas, portanto portadores de direitos naturais, e que hoje nós chamamos de direitos humanos, para desenvolver livremente a nossa personalidade, em patamar de igualdade cívica e social com todos os outros seres humanos. Então toda a lógica dos direitos humanos, que eu também estudo na pesquisa acadêmica do programa de pós-graduação em Direitos Humanos da Universidade Federal do Pará, na tradição da lei natural, depende dessa cosmovisão bíblica, dessa visão de mundo bíblica, que comporta a teologia criacionista, uma metafísica realista, que comporta uma epistemologia que nos permite conhecer o mundo tal como ele é, os bens humanos, a verdade moral, a verdade sobre a sexualidade, a afirmação do direito à vida desde a concepção até a morte natural. Ou seja, quando a gente lê a Bíblia e entende a novidade e a diferença, por exemplo, do relato da criação em Gênesis, a gente percebe o quanto o cristianismo, que unificou o Antigo e o Novo Testamento, a Bíblia judaica, né, os livros tidos como sagrados
pelos judeus desde antes da ascensão de Cristo, depois unidos com os do Novo Testamento, formando o conjunto dos livros sagrados, que são 73, incluindo os deuterocanônicos no Antigo Testamento, revelam uma novidade. Um evangelho que sempre será, de algum modo, escandaloso para as pessoas, já que pelo pecado original todas estão inclinadas ao mal e repulsivas a essa boa nova. E por isso, não só na nossa sociedade neopagã, na nossa sociedade que se afasta a passos largos do cristianismo, mas mesmo numa sociedade ainda cristã, a exigência da conversão e o estabelecimento desse critério moral, rigoroso e desse patamar elevado sempre será um grande desafio. Ou seja, nós sempre podemos recair no politeísmo, na idolatria, no pecado. Por isso, estudar a história do povo de Israel, a história sagrada do povo de Israel, né? Por exemplo, recomendo muito o livro Daniel Hobbes, por acaso, está aqui. Dois dos livros que eu tenho estudado de história, né? A História Sagrada do Povo de Deus, do Daniel Hobbes, editora Cultura de Livros, e Jesus em Seu Tempo, né? São muitas páginas explicando todo o contexto histórico do Antigo e do Novo Testamento. E isso eu tenho estudado há alguns meses, porque é muito importante para nós entendermos como era antes. O que Cristo inaugurou, o que desde Moisés, ou desde Abraão, ou desde dos primeiros patriarcas, nós temos, né? E o que nós perdemos com a secularização, com concepções materialistas, ateístas, francamente anticristãs ou orientalistas, né, como a da Revolução Francesa, como a da Revolução Comunista. Então, estudar a história é absolutamente fundamental para entender como era antes, o que o mundo se tornou, o que a igreja fez do mundo, ou como a igreja construiu a civilização ocidental, no livro do Thomas Woods Jr., que também é muito importante para mim, e o que nós temos que preservar. O legado e a tradição espiritual, moral e institucional de Cristo para preservar a nossa civilização. E eu percebi que sem o estudo sistemático da Bíblia, sem a leitura de cabo a rabo, de Gênesis e Apocalipse, entendendo a lógica interna de cada livro e a costura dos livros entre si, em certos blocos, do Pentateuco, dos livros históricos, dos livros sapienciais, dos livros proféticos do Antigo Testamento, depois dos Evangelhos, Atos, Cartas e Apocalipse no Novo Testamento, sem essa arquitetura, sem essa estrutura argumentativa com a qual Deus se revelou a nós, eu não poderia entender nem a minha religião, nem a filosofia, nem a história. Foi por isso que eu decidi estudar sistematicamente a Bíblia e convido aqui você, me acompanhe nesse estudo, se inscrevendo aqui abaixo na newsletter para receber essas minhas reflexões e futuramente o meu plano de leitura da Bíblia em um ano. Muito obrigado.